E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Mário André aqui na área, e nesta aula a gente vai trabalhar um assunto bem importante, que é a introdução ao estudo de funções. Provavelmente você já ouviu falar sobre funções, seja uma função de primeiro grau, função de segundo grau, função afim, constante, logarítmica, entre outras, tá? Então tudo isso é função, mas independente do tipo de função, elas sempre vão seguir uma teoria básica e, no caso aqui, introdutória, para que você perceba como que funcionam as funções. Primeiro, a função é um elemento da matemática que relaciona elementos de um conjunto A outros elementos do conjunto B. E essas relações, elas obedecem uma regra, chamada lei de formação. E é justamente essa lei de formação que vai determinar o tipo de função. Como assim? Se a lei de formação ela for equivalente a uma equação de primeiro grau, então nós teremos uma função de primeiro grau. Se essa lei de formação for equivalente a uma equação de segundo grau, então nós teremos uma função de segundo grau. E assim sucessivamente para os outros tipos de leis de formação e de funções, tá? E essa lei de formação, é importante você perceber que ela pode ser chamada, ela pode ser determinada, aliás, como sendo y igual a f de x ou o inverso, ou seja, f de x é igual a y. Aí você pensa assim, de onde vem esse x e esse y? Vem justamente dos pontos do plano cartesiano. Por quê? Porque toda a função ela possui um gráfico específico para ela. Isso é logicamente um assunto que a gente vai estudar mais à frente, mas toda a função ela possui um gráfico referente a ela. E se possui gráfico, o que vai nos auxiliar para que a gente possa construir ou estudar esse gráfico? É justamente o plano cartesiano. E o plano cartesiano é formado por pontos que possuem essas coordenadas. Coordenadas, no caso, x e y, tá bom? Beleza, agora, como é que a gente faz para identificar se uma relação entre elementos do conjunto A para o conjunto B representam ou não uma função? Porque assim, não é toda relação que vai ser considerada uma função, por mais que ali exista uma relação, tá? O que acontece? Nós temos que seguir aqui 3 regras bem básicas. Primeira delas, todos os elementos do conjunto A devem ser relacionados com elementos do conjunto B. Segunda regra, não pode ter nenhum elemento do conjunto A sem ter relação com o conjunto B. E a terceira regra é que cada elemento do conjunto A se relacionará apenas com um elemento do conjunto B. Reparem que essas 3 regras são sempre em relação ao conjunto A. Agora, cuidado aqui, tá? Tem questões que são muito sacanas, por quê? Porque quando você for ler a questão, lá no enunciado, ela coloca assim, ó. Existe uma função de B para A. Opa, aqui nesse caso, quem manda é o B. Como é que a gente sabe quem manda? É só você reparar aqui essa flechinha, ó. A flecha ela sai de A para B. Então, quem está mandando aqui a função sempre são os elementos do conjunto A. Aqui em azul eu coloquei de B para A. Reparem que a flecha sai do B e chega no A. Nesse caso, então, quem manda são os elementos do conjunto B. Esse quem manda a gente vai chamar sempre de domínio, tá? Então, são os elementos do conjunto domínio. Mas vamos trabalhar aqui somente com o domínio estando ele no conjunto A, ou seja, a função de A para B. O que a gente vai fazer agora, o que eu vou te mostrar agora, na verdade, é verificarmos se essas 6 relações, elas representam uma função ou não, tá bom? Vamos aqui então a elas. Deixa eu só pegar aqui uma cor diferente, beleza. Vamos analisar a primeira aqui, ó. Deixa eu só numerar. Colocar aqui relação 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para facilitar a nossa compreensão, tá bom? Então vamos lá.
Ah, outra coisa. Sempre o conjunto à nossa esquerda, deixa eu só mudar, né? Vai ser o conjunto A. E é fácil perceber isso, pois é o conjunto que está enviando as flechas, tá bom? Mas só colocar aqui para facilitar a nossa compreensão. Beleza, colocado, vamos lá. Aqui na primeira relação, ó, todos os elementos do conjunto A estão enviando flechas para o conjunto B. Beleza. Não existe nenhum elemento do conjunto A sem enviar flecha. Beleza. Terceira parte do checklist. Cada elemento de A só envia uma flecha para o conjunto B. Então, ok. Essa primeira relação é uma função. Perfeito. A segunda relação, ó, vamos aqui reparar para o conjunto A. Todos enviam flecha. Não existe ninguém sem enviar flecha. E cada um deles só envia uma flecha. Isso para o conjunto A. Aí você pensa assim, mas professor, aqui no conjunto B, ó, esse elemento, só tem um elemento, aliás, né? E ele recebe todas as flechas. Gente, o problema é dele. O que você tem que reparar sempre não é para o conjunto B. Como as flechas vão chegar no conjunto B, isso não nos interessa para sabermos se uma relação é função ou não. O que você sempre tem que reparar é como essas flechas vão ser enviadas do conjunto A para o conjunto B. Então, aqui nesse caso, sim, nós temos uma função também. Relação 3, ó. Desculpa. Todos os elementos de A enviam flecha, todos enviam uma flecha e não existe ninguém sem enviar flecha. Beleza. Mas, professor, aqui, ó, tem um elemento que recebe duas e tem um elemento que não recebe nenhuma. De novo, se você está analisando o conjunto B, o problema é dele. O problema é dos elementos que estão aqui pertencendo a ele, tá? O importante sempre, para você verificar se uma relação é função ou não, é reparar os elementos que saem do conjunto A, tá bom? Relação 4, de novo, dois elementos, cada um envia uma flecha, todos enviam, não tem ninguém sem enviar flecha. Então aqui é função, por mais que eu tenha aqui esse elemento do conjunto B sem receber flecha nenhuma, tá? Beleza, conjunto, aliás, relação 5. Todos os elementos do conjunto A enviam flecha? Não, eu tenho aqui um elemento sem enviar flecha. Então aqui já sabemos que não existe uma relação. Aí você pensa, mas professor, aqui todos os elementos do conjunto B recebem flecha. Mais uma vez, o problema é deles. O importante sempre é você reparar o conjunto que está enviando as flechas. É você reparar sempre no conjunto domínio, tá bom? Então, beleza. Aqui agora, conjunto 6, aliás, relação 6. Eu tenho aqui esse elementozinho primeiro do A enviando duas flechas. Não pode, então isso aqui não é relação. Aí você pensa assim, beleza, professor, eu entendi. Mas o que quer dizer esse enviar flecha ou não? Por que que um elemento só pode enviar uma flecha? Vamos pegar o seguinte exemplo. Vamos supor que eu tenho uma função f de x igual a x mais 2. Ou seja, ele pega os valores pertencentes ao conjunto A, que a gente vai chamar de x, tá? E a cada valor a gente vai somar duas unidades. E aí vamos supor que aqui esse conjunto eu tenho 1, 3 e 5. Aqui eu tenho 3, 5 e 7. O que acontece? Vamos lá. Quando o elemento do conjunto A eu pegar 1, 1 mais 2, 3, está aqui a relação. Do 1 foi para o 3. Beleza. Vou pegar o elemento 3. 3 mais 2 é 5, está aqui a relação. Beleza. Vou pegar aqui o elemento 5. 5 mais 2 é 7, está aqui a relação. Vamos supor que aqui eu tivesse um elementozinho igual a 9. Como eu só tenho 3 elementos, a flecha não chegaria para o 9. E aí, novamente, recai no que eu estou te falando. O problema é desse elemento que não está recebendo flecha. O importante sempre é que a relação seja feita com todos os elementos do conjunto A.
E aí vamos supor o seguinte. Vamos supor, vou pegar a mesma relação, tá? Eu vou pegar aqui a relação x mais 2. Aqui eu vou pegar 3, 4 e 5. Aqui eu vou colocar 5 e 7, por exemplo, tá? Então, olha lá. Quando o x for igual a 3, que é esse primeiro elemento de A, eu tenho que 3 mais 2 é 5. Mas reparem que esse elemento está enviando duas flechas diferentes, ou seja, duas flechas para elementos diferentes. E não pode. Por quê? Porque 3 mais 2 só pode ser 5, não pode ser 7. Então, por esse motivo de só haver uma resposta para cada elemento de A, é que não existe relação quando um elemento enviar duas flechas diferentes, tá? Então, é justamente por esse motivo, tá bom? Porque cada valor que você pegar do conjunto A, cada valor que você pegar do domínio, ele só vai ter uma única resposta do outro lado. Agora, é lógico que de repente eu possa ter um elemento com mais de uma resposta diferente. Por exemplo, vamos supor que a minha relação seja f de x igual a x ao quadrado. E aí, se eu pegar aqui o 2, 2 ao quadrado é 4, beleza. Se eu pegar aqui o menos 2 ao quadrado também é 4. Então, é por esse motivo que um elemento de B, ele pode receber mais de uma flecha, pois ele pode ser resultado dessa lei de formação com elementos diferentes de x, tá? Então, mesmo pegando valores diferentes de x, a gente pode chegar a um mesmo resultado, tá certo? Então é dessa maneira que você sempre deve perceber o trabalho ou o estudo inicial das funções. É você perceber que a função sempre é uma relação de elementos do conjunto A para elementos do conjunto B, tá? Onde esse conjunto A, o que envia a flecha é chamado de domínio, e o que recebe a flecha é chamado de contradomínio. Essa função, ela sempre dependerá de uma lei de formação. E geralmente essa lei de formação pode ser escrita como sendo y igual a f de x ou o inverso, f de x igual a y, tá? E o mais importante é você sempre reparar se as relações entre os elementos representam ou não uma função, tá bom? Então, com isso, a gente vai encerrando aqui a nossa aula, onde a gente verificou justamente o estudo inicial de funções. Se você gostou aqui da aula, senta o dedo no like, compartilhe o link com seus amigos, familiares, colegas de escola e faculdade, tá? E o mais importante é se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, pois isso me ajudará bastante a produzir cada vez mais aulas como essa para ti. Beleza, pessoal? Então é isso. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Valeu!